Achou que eu tinha morrido, não foi? Eu sei que sentiram saudades de mim e que as pessoas não podem viver sem meus vídeos, mas essa quarentena me fez reflexionar e perceber que não posso ser egoísta e que as pessoas precisam dos meus vídeos para sobreviver. Então aqui estão os 7 países mais afetados pelo coronavírus. No Brasil, o primeiro caso foi melhor importado do que um Lamborghini sem passar pela Receita Federal. Isso mesmo, exatamente dos nossos amigos italiani. Nosso grandíssimo presidente disse que é só uma gripezinha e alentando as pessoas a não fazerem quarentena. E aí começou a briga entre presidentes e ministros. Você me respeita, filho da puta. Vai tá? Você me respeita. Seu merda, seu vagabundo. Sabe, seu filho da puta. Peraí, tá certo? Ontem o presidente deu uma freada nas suas ideias e reforçou a preocupação com o Coronachan. O estado mais afetado é o de São Paulo, onde o vírus chegou fazendo festa. Todo o país está em quarentena e a propagação tem se acalmado um pouco. Hoje temos cerca de 6.000 afetados e 240 mortes, o que está aceitável tendo em conta como estão outros países como Estados Unidos ou Itália. Agora sim, começamos com o país que deu origem ao Coronachan. Nada mais e nada menos que China. O país que nos trouxe essa maravilhosa doença, originando-se na região de Huanchin. Tudo começou nos mercados de animais, onde os chineses adoravam comer morcegos, que provavelmente passou a doença para os humanos. Mas que nojeira! Porém, estamos que acreditam que foi criada pela China para dominar o mundo, mas isso não tem nada a ver. A China só ocultou o novo coronavírus enquanto espalhavam pelos outros países, e depois agiram super rápido, com planos de contenção e equipamento médico e funcionários que suspeitosamente já tinham pronto e controlar a doença no seu país, enquanto a economia do mundo está colapsando. Os caras inclusive construíram um hospital em 10 dias. Que eu saiba, para construir um hospital tem que se fazer planos, trazer os materiais, equipamentos e contratar trabalhadores e tudo isso. O que parece que já tinham pronto para apenas construir e equipar. Senão e vai comprar tudo a preço de banana. Segundo a China, o Coronachan conseguiu infectar a mais de 80.000 chineses, causando descontrole no país. Porém, o governo isolou todo mundo na quarentena e aumentou os hospitais, leitos e respiradores com uma velocidade absurda, conseguindo desse jeito minimizar os danos. Na China, faleceram 3.000 pessoas por causa do Coronachan. O governo chinês afirmou: eu declaro fim do coronavírus aqui na China. Pode tirar a máscara. Tira tu primeiro. Não, tira tu primeiro. Tira tu. Pelo visto, já retomaram as atividades comerciais, fábricas e indústrias voltaram a funcionar e a economia chinesa voltou a andar. Sem dúvidas, o país que acolheu o Coronachan. Todo mundo odiava o Coronachan. O preconceito contra esse ser indefeso foi brutal, aniquilador. Mas ele achou um amigo, alguém que lhe entenderia, que lhe apoiava, que lhe dava amor. Gela! O presidente dos Estados Unidos da América tentou minimizar as medidas de contenção, manter a economia e a indústria e tudo isso. Vamos, que ele se fez de doido para manter a estabilidade, mas as coisas ficaram feias para ele e teve que vir para trás e começar a isolar todo mundo a saco. A pandemia nesse país foi tão brutal que infectou mais de 200.000 pessoas e mais de 4.000 mortos, sendo o país com mais infectados no mundo. Porém, o número de mortes foi relativamente baixo e os caras começaram a fazer a sua parte para frear a curva. Este país fez tudo o que precisava para fuder a sua população, my friend. Enquanto países estavam se fudendo com a pandemia, o governo espanhol estava cagando para ela, se fazendo de doidinho e dizendo que não passa nada, amigo, é uma tonteria. Não fizeram quarentena, não compraram equipamento médico e alentavam as pessoas a fazer vida normal. Hey, festa, Flamengo e comer ovelhas. Algumas pessoas queriam sim combater o Coronachan, como foi o chefe da polícia que fez um plano contra o Coronachan. E o que aconteceu? Demitido. Fizeram até manifestações pelas ruas, shows e eventos musicais e esportivos como se nada. Inclusive o partido Vox da Espanha fez um meet and greeting no dia 8 de março com quase 10.000 pessoas. Aí um nego fez e ala, fudeu todo mundo. Metade do partido ficou infectado pelo Coronachan. Os caras deixaram o país com milhares de infectados e sem equipamento médico, testes e etc. Resultado da brincadeira foi 100.000 afetados e 9.000 mortos. Em um só dia morreram 838 pessoas e em outro dia 849. O governo mudou de opinião de um dia para o outro. No dia 8 de março estavam lá mandando todo mundo para manifestações e festas, e no dia 9 estavam se cagando de medo do Coronachan. Quando começaram as medidas contra o Coronachan,
o governo estava todo bagunçado. O governo inclusive comprou milhares de testes defeituosos da China que nem sequer tinham a certificação do governo chinês. E assim, de besteira em besteira feita pelo governo, o país se fudeu sendo um dos mais afetados pela pandemia. O país que doença que vê, doença que pega, já deveria estar acostumado com a pandemia e deveria ter um bom plano contra o Corona-chan. Mas na realidade foi o mesmo que todos os países. O governo dizia, mas isso é só uma gripezinha, relaxa. Vamos continuar com nossos carnavais, turismo e desfiles de moda e do nada, pam! O Corona-chan chegou matando geral no país. Pra fuder mais tudo, a Itália é um dos países mais turísticos da Europa, enchendo a bagaça de infectados. O governo quis frear a pandemia, mas já era muito tarde e ficou sendo o hemisfério da doença na Europa. Até hoje tem mais de 100 mil infectados. Mas isso é menor que os Estados Unidos. Sim, o problema é que já tem 13 mil mortes, quase 10 mil a mais que os Estados Unidos. Os cemitérios não têm onde colocar os mortos e estão tendo que cremar os cadáveres. Os hospitais não têm onde colocar os pacientes e a falta de equipamento médico e hospitais tem feito uma seríssima crise no país. Sem dúvida, hoje a Itália é o país mais afetado pelo coronavírus, mas as medidas do governo estão surtindo efeitos e a doença está se estabilizando. O governo inclusive está pensando em um plano para voltar gradualmente às atividades na Itália, caso as infecções continuem decrescendo. Venezuela tem até agora 148 infectados e 3 mortes, mas lembrando que quem dá esses dados é o governo, o qual é uma ditadura, então isso é meio que tem cheiro de mentira. Maldita perra pequena! E aí você vai estar se perguntando, Mortimer, mas por que Venezuela se ele não tem tantos infectados? Bom, a Venezuela é o país que vive em uma narcoditadura, onde você tem que fazer filas enormes para comprar pão, fazer feira, comprar gasolina, para ir ao banheiro, para tudo. É um país onde o governo é tão sujo que até nega ajuda humanitária para o seu povo. Um governo que está cagando para a sua população, onde as pessoas comem lixo, onde as pessoas não conseguem ter um salário, muito menos se preparar para a quarentena, onde não podem trabalhar, nem ganhar dinheiro, nem comprar comida. A população está completamente refém às ajudas do governo, que não tem capacidade nenhuma para manter a população e muito menos para enfrentar uma crise dessa magnitude. E mesmo que consigam frear a pandemia, muita gente vai morrer de fome e a população vai ficar na pior miséria, pior do que já estavam. Venezuela tem todas as chances de falir, e não somente falir, como falir no pior momento, quando todo mundo está prestes a ver uma crise econômica brutal. Se Venezuela não é já um dos países afetados, com toda certeza será o país mais afetado pela pandemia e a população passará pelas piores condições. O ditador Maduro ainda está se fazendo de cu doce, se fazendo de doido, inclusive dizendo que vai doar máquinas para testes para a Colômbia. O presidente dos Estados Unidos colocou uma recompensa de 15 milhões de dólares pedindo umas novas eleições na Venezuela. Tudo isso mostra que os Estados Unidos sabem muito bem o problema que terá a Venezuela no seu estado atual, e muito pior tendo uma narcoditadura, inflações e pobreza extrema. As pessoas vão ficar muito afetadas na Venezuela e Estados Unidos sabe isso e quer colocar a mão na Venezuela antes da sujeira que vai começar. Piadas à parte, todos sabemos que essa situação da pandemia é algo muito sério e todo este ambiente de quarentena está deixando todos preocupados. Nunca vem de mal um pouco de humor para descontrair e passar um tempo. A parte do humor trouxe um pouco de informações sobre o que está acontecendo, mas na vida real as coisas são sérias. Então fique em casa e siga as normas de saúde, que você já deve conhecer. Vamos aportar cada um para combater esse vírus e vamos procurar não ficar tão desesperados. E isso foi tudo pelo vídeo de hoje. Se você gostou, deixa um like e se inscreve para muito mais.